Então vamos serenando nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse irmão maior e querido mestre, pela oportunidade de estarmos todos reunidos, encarnados, desencarnados. Pedindo que ilumine a cada um de nós para a completa compreensão do texto da noite, agradecendo pela oportunidade de estarmos todos aqui nesse planeta, agradecendo por estarmos trocando experiências, aprendendo um com os outros, aprendendo com esses irmãos mais esclarecidos, que nos iluminam, e aproveitando a oportunidade para ensinar as pessoas menos esclarecidas. Muito obrigado, mestre, por tudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Porque o teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo... Tá me ouvindo? Bem, Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. E a lição é escândalos, cortar a mão. bem. Escândalos, cortar a mão. O seu microfone está baixo, tá? Só para falar. Deixa eu levantar ele. Pode pegar. Bom, estou colocando o microfone mais próximo para poder conseguir falar aqui. Bom, a gente sabe, né, que essa passagem de cortar a mão é uma parábola, né? Na verdade, Jesus não fala para cortar a mão, de fato, né? Você tá com a mão lá meia fazendo coisa errada, a culpa não é da mão, né? Corta a mão. Então, é uma forma de dizer, né? Então, a gente tem que entender, né, o texto de Jesus, e Jesus falava-se muito em parábolas. E para estudar bem Jesus tem que entender todas essas parábolas. E entender todo o contexto, né, de como falava. Quando Jesus falava, ele falava muito também relacionando com outras passagens da Bíblia, né, do Velho Testamento. Então, a gente tem que entender tudo isso para poder compreender. Ok? Oi, Cida. Tudo bom, Lourenço? Boa noite a todos. Boa noite. Bom, hoje a gente vai continuar o texto, né, da Gênesis, no capítulo 6, uranografia geral, na parte Os Desertos do Espaço. Quem gostaria de ler? É ler você ou Sérgio? Aí o seu som, ver se você consegue ver, porque aqui vai ficar cortando. Ô, Celso, você lê? Porque aqui está cortando a internet do outro computador. Tá bom, beleza.
Os desertos do espaço. Tá? Não, não aumentamos. Posso iniciar? Pode. Os desertos do espaço. Inimaginável deserto, sem limites, se estende para lá da aglomeração de estrelas de que vimos de tratar e a envolve. As solidões sucedem solidões e incomensuráveis planícies do vácuo se distendem pela amplidão afora. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes de enormíssimo arquipélago. Se quisermos, de alguma forma, apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano do céu, e que a extensão que as separa uma das outras é incomparavelmente maior do que as que lhes medem as respectivas dimensões. Ora, a nebulosa estelar mede, como já vimos, em números redondos, 1000 vezes a distância das estrelas mais aproximadas, tomada por unidade essa distância, isto é, alguns 100 mil trilhões de léguas. A distância que existe entre elas, sendo muito mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação, em suas concepções mais altas, é capaz de transpor tão prodigiosa imensidade essas solidões mudas e baldas de toda aparência de vida e de encarar, de certa maneira, a ideia dessa infinidade relativa. Todavia, o deserto celeste, que envolve o nosso universo sideral e que parece estender-se como os afastados confins do nosso mundo astral, é abrangido pela visão e o poder infinito do Altíssimo, que, além desses céus, de nossos céus, a trama da sua criação ilimitada. Além de tão vastos solidões, com efeito rebrilham mundos em sua magnificência, tanto quanto as religiões acessíveis às investigações humanas. Para lá desses desertos vagam no éter límpido esplêndidos oásis que, sem cessar, renovam as cenas admiráveis da existência e da vida. Sucedem-se lá os agregados longínquos de substância cósmica que o profundo olhar do telescópio percebe através das regiões transparentes do nosso céu, e a que dais o nome de nebulosas irresolúveis, as quais vos parecem ligeiras nuvens de poeira branca perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e desdobram novos mundos, cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao nosso globo lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos comprovar. É lá que, em toda a sua plenitude, resplandece o poder criador. Aquele que vem das regiões que o vosso sistema ocupa, outras leis se deparam em ação e as suas forças regem as manifestações da vida. E os novos caminhos que se nos apresentam em tão singulares regiões abrem-nos surpreendentes perspectivas. Ups.
Aí está dizendo que o universo é infinito. A gente tem o nosso sistema solar. E tem um Sol e diversos planetas, satélites girando em torno. A distância entre a Terra e a Lua é grande. A distância entre a Terra e o planeta mais próximo, Marte, já não é grande coisa. Mas, apesar de não ser grande coisa, para nós, ela está muito distante. Tanto que nós temos uma dificuldade grande de chegar, de sair daqui e ir para Marte. Normalmente, quando a gente programa uma viagem para Marte, a gente calcula para lançar o foguete para que a distância entre Terra e Marte seja a menor possível, para que a gente faça um caminho o menor, a distância menor. Então, ver a trajetória da Terra de Marte. Quando eles estão mais próximos, aí se lança o foguete para poder fazer isso daí. Para fazer a nave sair da Terra e chegar em Marte, que é o planeta mais próximo. Recentemente, a gente lançou sondas para explorar o nosso sistema solar. Então, essas sondas vão lá e vão indo, 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 e fizeram grandes descobertas no nosso sistema solar. Agora, perante uma nebulosa, perante, né, só uma nebulosa, só uma galáxia, o nosso sistema é muito pequeno. E está dizendo que existe essas aglomerações, uma galáxia. Agora, entre uma galáxia e uma outra galáxia, há um espaço muito grande. Então, está dizendo que entre uma galáxia, que é gigante, e um outro aglomerado, que está lá longe, a distância é talvez maior que a própria galáxia. Né? Então, tem aqui um aglomerado de estrelas, de mundos, tem um grande espaço vazio, e depois, bom, novos aglomerados que giram em torno, né, de um certo centro de força. Então, está falando, que as distâncias são grandes aí. Ele fala de légua. Quanto vale uma légua? O próprio texto aqui em cima diz na nota de rodapé que uma légua vale. Cada légua corresponde a 6 quilômetros, mais ou menos. Então, ele disse o número que ele falou que era muito grande, em quilômetros dá muito mais. Como essas distâncias entre planetas é muito grande, hoje em dia a gente não usa léguas, quilômetros, milhas. Como as distâncias são muito grandes, a gente acaba usando mede distâncias pela velocidade da luz. Então, né? Uma vez me perguntaram, quando você leva da sua casa até aqui o serviço? Né? Não, me perguntaram, qual a distância da sua casa até o serviço? Aí ele perguntou, qual a distância? Aí eu respondi, uns 40 minutos, 45. Eu falei, isso é muito comum, né? A gente pergunta em distância e a pessoa responde em tempo. Mas na velocidade, mas nas distâncias estelares, é isso que a gente faz.
Qual a distância entre a Terra e o Sol? 8 minutos. Ou, melhor, desculpa, 8 minutos na velocidade da luz. Na velocidade da luz, você leva, não sei se é 8 ou 10 minutos, mas é um tempo pequeno se você conseguisse viajar na velocidade da luz. Então, quando você fala de um aglomerado de galáxias, ou de uma galáxia distante, essa galáxia está a 3.000, 4.000 anos-luz. Ou seja, você está lá, viaja 4.000 anos na velocidade da luz para chegar naquela galáxia, naquela estrela. Então, as distâncias são muito grandes. Então, digamos o seguinte, você quer chegar no sistema solar mais próximo, com o seu fusquinha, eu diria que você vai levar muitas e muitas reencarnações. Vai sair daqui ignorante e chegar lá evoluído. Exatamente. Eterna sucessão dos mundos. Vimos que uma única lei, primordial e geral, foi outorgada ao universo, para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sobre o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Com efeito, se retomarmos a origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que, sobre o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos. Em seguida, gerador dos mundos. Mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros. Portanto, a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Temos aqui um mundo que, desde o primitivo berço, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência, seus elementos perderam a virtude inicial, os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem a presença e a ação das forças outorgadas a esse mundo já não mais podem produzir-se porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Ora, dar-se-á que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Uma pergunta. Dar-se-á permaneça inscrita no livro da vida universal quando já se tornou letra morta e vazia de sentido? Não.
Não. As mesmas leis que elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governam durante os séculos da sua adolescência e que lhe firmaram os primeiros passos da existência e que a conduziram à idade madura e à velhice. Vão também presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. E a morte não será um acontecimento inútil, nem para a Terra que consideramos, nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente e, lá onde os sistemas de mundos se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, de há muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores. De há muito o vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebe mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa a que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos raios que eles nos enviaram longo tempo antes da criação da Terra, e com o que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Que são 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares? Segundos em vossos séculos. Que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo Sol. Logo, reconheçamos, aqui como nos nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe e que as mais colossais operações de nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível, diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. E, quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no mundo da nossa lembrança, quando durante séculos incontáveis houvermos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a eternidade imóvel. A luz é que consegue viajar o mais rápido. Então, de tudo que existe, a luz é que percorre, né, velocidades maiores. Por isso que a gente utiliza, e a luz no espaço, né? Então, a luz no vácuo é que anda numa velocidade muito grande. A gente sabe que tudo nasce, cresce, se desenvolve e morre. Seja uma formiga, seja um elefante, seja o ser humano. O que ele está dizendo é que também planetas, sistemas solares, galáxias, também passam pelo mesmo processo.
Então, uma galáxia nasce, se desenvolve, amadurece e depois ela morre. Só que esse período entre o nascimento e a morte de uma galáxia leva um tempo gigante, bilhões, trilhões de anos. A luz percorre uma velocidade muito grande, mas é limitada também essa velocidade. Então, aqui, por exemplo, a gente está numa galáxia, uma galáxia relativamente jovem. Ela vai morrer um dia? Vai, daqui muito tempo. Quando a gente observa no espaço, a gente vê um monte de luzes. Algumas luzes, a maioria são estrelas, como sóis. Algumas delas um pouco mais próximas, outras muito, muito distantes. Como elas estão muito distantes, algumas estrelas que a gente está enxergando agora não existem mais, já morreram. E outras estrelas que já nasceram, a gente não enxerga. Então, ele está dizendo o seguinte: no universo existe, né, nesse espaço infinito, nesse grande universo, existe a nossa galáxia, que está na parte madura, digamos. Existem, nesse momento, galáxias que morreram. Existem, nesse momento, galáxias na fase infantil. Então, em todo o universo, não existe uma grande explosão que criou todo o universo. Então, existe, ao longo de todo o universo, regiões com idades bem diferentes. Umas nascendo, umas jovens, outras maduras, outras velhas e outras mortas. Então, existe uma galáxia, muitas galáxias mortas. E essas galáxias mortas, né, são instáveis. E depois de um tempo ela explode e gera de novo uma outra região do espaço. Vai gerar uma nova galáxia bebezinha. Então, tudo faz esse estágio de vida e morte. Como na Terra a gente tem pessoas, desde crianças, nascendo nesse instante. Pessoas com idades avançadas desencarnando nesse instante. E pessoas de todas as idades. Assim existe também, nesse universo vastíssimo, vamos dizer, galáxias de todas as idades. Inclusive galáxias mortas, que vão gerar novas galáxias. A gente sabe que, por exemplo, a Terra morre, ela não gera um transtorno no universo. Mas um grande Sol morre, um grande Sol vai gerar um buraco negro. E esse buraco negro vai, em um certo momento, explodir e um monte de buracos negros próximos, um monte de lugares próximos podem explodir, pode gerar novas galáxias. Então, o que está dizendo é, a nossa Terra vai morrer um dia. E realmente ela vai ser matéria-prima para gerar novos planetas no futuro. A pergunta é, quando a Terra morrer, onde a gente vai estar? Né? O que será de nós? Onde nós estaremos? Em outro planeta. Então, mas aí é que está, é que possivelmente a proposta dessa vida nessa Terra, dos planetas e tudo, é justamente para a evolução nossa, né? Quando a Terra já falecer, né, chegou ao seu fim,
né? A gente já teria avançado muito, muito, muito. Talvez estejamos em outro planeta, em outra, numa habitação aí planetária, né? Mais evoluída, né? Que vai, que vai nos receber, né? Isso que é importante. E outra coisa que fala aí, né, sobre as leis, né? Então, as leis que existem no nosso sistema é a mesma lei que existe em todo o universo. Deus é uno. Nós temos um Deus. E a lei de Deus é a mesma em qualquer parte do universo. Então, então é uma lei unitária. É uma, ele está falando da lei que rege a vida, que rege o crescimento, que rege a morte. É uma lei só, né? A lei de Deus que tem todo o controle sobre tudo que acontece. Jesus, por exemplo, então a gente falou da nossa terra. Jesus já era perfeito quando a terra foi formada. Jesus participou como co-criador em escala maior da terra. Então, é aonde Jesus evoluiu? Em planetas que não existem mais, em galáxias que já morreram. Então, essa é a nossa, né? Isso vai crescendo, vai descendo. A gente, por exemplo, todos nós, não começamos a nossa evolução aqui na Terra, como seres humanos. A gente começou a nossa evolução como ser humano em outros planetas. E hoje nós estamos na Terra. Podemos continuar na Terra por muitos e muitos anos, ou nos próximos anos ser convidados a sair para deixar a Terra evoluir. Mas a gente começou a evolução em outro planeta, ou em outros planetas, e não vai terminar nossa evolução na Terra, com certeza. A vida universal. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo física, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-na, ironicamente, de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem, sobre o véu, o poder e a sabedoria daquele que as formou, são questões que já nos não oferecem dúvida, mas que sejam solidárias às almas que os povoam, é o que importa saber. Com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhe a pensar que não haja, nessas reuniões distantes, magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhe imaginar, digo, que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se como em sua própria vida, seja baldo da existência e carente de qualquer ser pensante que o possa conhecer. Mas essa ideia eminentemente justa da criação faz-se mistério acrescentar a da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a estes mundos.
Seus astros, que se harmonizam em seus vastos sistemas, são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino que se hão de encontrar temporariamente segundo as suas funções da vida e suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Porque singular aberração se há podido crer fosse mister negar a imortalidade às vastas regiões do éter, quando a encerravam dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta? É uma pergunta. O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Esta se transviará tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante nas ruínas da antiga, porque a sua base se terá erguida vitoriosa sobre os antigos erros. Bom, a vida é universal. A vida é, né? A vida existe em todo o universo. A vida é eterna. Então, a partir do momento em que fomos criados, a gente foi criado e vive eternamente. A gente foi criado simples e ignorante e vai se desenvolvendo, aprendendo, reencarnando, uma vez, duas, 10.000, 2.000, 1 bilhão, 2 milhões, e assim vai. A gente vai reencarnando, né? E vai reencarnando, tal, tendo novos corpos, até se tornar um espírito perfeito. Quando a gente se tornar um espírito perfeito, a gente não precisa mais reencarnar com corpos físicos. A gente continua a evolução sem um corpo, sem um corpo físico, sem essa matéria densa, né? Então, os espíritos puros continuam a evolução, mas com não precisando mais reencarnar. Mas nós vamos continuando, continuando, continuando. Agora, existem mundos diferentes e mundos habitados diferentes, né? A, a codificação diz que esses mundos, né? Cada um dos habitantes desse mundo são humanos. Agora, são iguais a nós? Não, eles são características humanoides. Mas tem diferenças. Uns são mais altos, outros são mais cabeçudos, e assim vai. Mas tem as características humanas mais adaptados ao planeta que estão, né? Então a gente tem aqui toda essa atmosfera tal, e nosso corpo é adequado a essas condições. À medida que a gente vai passando o tempo, a nossa própria carne vai evoluindo. Quando a gente avalia, a gente estuda os, os homens de antigamente, a gente já vê já algumas mudanças físicas, né, diferentes, algumas características físicas diferentes dos seres antigos dos seres hoje. Por exemplo, o tamanho do cérebro. O tamanho dos primeiros homens o cérebro era pequenininho e hoje o cérebro já é bem maior. E outras características que foram se modificando. Isso em pouco tempo, né, de vida aqui na Terra. À medida que a gente vai evoluindo, evoluindo e vai passando o tempo, essas mudanças vão cada vez serem maiores. Até que uma certa hora fala, nossa, eu usava esse corpo tão atrasado. Diversidade dos mundos.
acompanhando-nos em nossas excursões celestes, visitastes conosco as regiões imensas do espaço. Debaixo das nossas vistas, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. Diante dos nossos passos, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmos e antegozamos a ideia do infinito, que, somente de acordo com a nossa perfectibilidade futura, poderemos compreender em toda a sua extensão. Os mistérios do éter nos desvendaram o seu enigma até aqui indecifrável e, pelo menos, concebemos a ideia da universalidade das coisas. Cumpre que agora nos detenhamos a refletir. É belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é infinita a Terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. É belo haver abatido a presunção humana que nos é tão cara e nós termos humilhado ante a grandeza absoluta. Ainda mais belo, no entanto, será que interpretemos em sentido moral o espetáculo de que fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. Acostumados, como estamos a julgar as coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, imaginamos que a natureza não pode ou não teve de agir sobre os outros mundos, senão segundo as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, precisamente neste ponto é que importa reformemos a nossa maneira de ver. Lançai por um instante olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções da vossa natureza. Não reconhecereis aí o cunho de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem par? Não vedes na asa de um passarinho das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto e a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza? Apliquem-se aos seres que adejam os ares dos vossos estudos, desçam eles a violeta dos prados, mergulhem nas profundezas do oceano, e em tudo e por toda parte lereis esta verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é uma em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Brinca com um sol como uma gota d'água. Povoa os seres vivos um mundo imenso com a mesma facilidade com que faz cear pela borboleta. Bonito, hein? Ora, se é tal a variedade que a natureza nos ha podido evidenciar em todos os sítios deste pequeno mundo tão acanhado, tão limitado, com mais ampliar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes. Quão mais desenvolvidas e pujante não as deveis reconhecer operando esses mundos maravilhosos que, muito mais do que a Terra, lhe atestam a impreciável perfeição? Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas três reinos que se estadeiam ao vosso redor. Pensai, ao contrário, que, assim como nenhum rosto de homem se assemelha a um outro rosto em todo o gênero humano, também uma ponta portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. Do fato de que a vossa natureza animada começa no zoófito para terminar no homem,
de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações fazem e se sucedem nesta vida os fenômenos que as distinguem, não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes a que habitais. Longe disso. Daquelas diferem de acordo com as diversas condições que lhes foram prescritas e de acordo com o papel que a cada uma coube no cenário do mundo. São pedrarias variegadas de um imenso mosaico, as diversificadas flores de admirável parte. Então, tem uma galera aí bem diferente da gente. Bem diferente. E muito interessante. Queria falar uma coisa. A palavra cosmo quer dizer o quê? Vai, Andresa, quer dizer cosmo. Significado de cosmo. Cosmos. Cosmos é unidade, né? Cosmo quer dizer ordem. Em grego, Ó, o significado de cosmo é ordem. Para ter ordem, tem que se respeitar a lei, né? E ele acabou de falar o seguinte, né? Que apesar da diversidade dos mundos, olha, se você vai lá para Júpiter, né? O dia lá não é 24 horas. Concordo? A gravidade também não é a mesma lá, né? Acho que a gravidade lá parece que é menor. Quer dizer, quem está mais pesado aqui, se vai para Júpiter, vai achar que está magrinho, mais ou menos, porque a gravidade é diferente. Então, cada planeta tem, né? Para a gente for espírito, tem que se adaptar ao planeta, né? Já demonstra que cada planeta não é igual ao outro, né? Muito embora ele atinja os mesmos objetivos essenciais. E por interessante que tem aqui, ele está falando aí agora também, se você olha a natureza, né? Eu acho que é gozado, você olha a natureza, vai lá na Amazônia, aí tudo aquelas aves, aquelas plantas lá, eles vivem em harmonia, né? Eles vivem em harmonia, né? E o ser humano, para recuperar a vegetação, muitas vezes agora ele está entendendo, né? Tem muita, vou recuperar aqui, aí planta uma porção de árvore igual um lado, e outra porção de árvore igual do outro lado, e pronto, né? Junta tudo. E a natureza tudo misturado. Tudo misturado. Então, tanto essa natureza aqui como aqui está no espaço, tem que obedecer à ordem, à lei. E nós também. Porque a gente esquece que aqui está falando assim, vida universal, né? Mas você fala vida universal, te juro por Deus, quando eu falo assim, vida universal, eu penso nos planetas. Mas vida universal está dentro dos átomos, sabia? Porque o nosso microcosmo também faz parte da vida universal. E, aliás, tem os desertos dentro de nós aqui, né? Como tem, só que os espaços são diferentes, né? E nós estamos no meio das coisas. Então, como nós estamos aprendendo a administrar o universo íntimo de nós, né? Por isso que Jesus lá e Pedro fala, vós sois deuses. Significa que nós estamos administrando todo esse universo, que é o nosso corpo, por exemplo, né? O nosso inconsciente, o automatismo do nosso corpo já é uma evolução que a gente está aprendendo a fazer isso daí. E todas as vezes que nós causamos o desequilíbrio, vai desequilibrando o corpo e aí começa a nascer as doenças e tal, até que a gente aprenda o cosmos, a ordem, né? É por isso que, quando a gente estuda o Evangelho, todo mundo acha que o Evangelho é no sentido da religião, né? Mas você vai para o lado da moral, mesmo da parte ética, a gente tem que considerar. Então, eu diria o seguinte: a gente é humano, não pode deixar, né? Nós somos humanoides, né?
mas nós precisamos aprender a ser cósmicos. Pensar cosmicamente. Tanto fora de nós como dentro de nós. É interessante esse capítulo da Gênese, porque tudo começa, tudo como começa em nós. Nós estamos evoluindo, aprendendo a tudo isso, a desenvolver esses princípios dentro de nós, pelo que a gente enxerga fora de nós, né? E aí a gente relacionar o espírito com a matéria, porque o espírito não morre, né? Então, felizmente, ele vai evoluindo, mas ele vai tirando todos os princípios, ele vai se estruturando justamente nesse aprendizado que a gente tira né, dos planetas. Agora, é muito bonito, porque dizem que para você entender de Deus, você tem que entender essas coisas que nós estamos estudando aqui. Não dá para entender Deus, a gente não vai achar Deus, mas entender Deus, né, na criação é a coisa mais importante, eu acho que tem, para a gente adquirir fé, né? Saber que tudo está relacionado com uma ordem. Se não está tudo bem para nós, é porque tem uma desordem ainda íntima em nós, ainda que nós precisamos avaliar. Então, talvez isso seja necessário muitas encarnações, né? Como o Lourenço estava dizendo, vai ter que ter bastante espaço aí até a gente ir avançando, né? Então, desse princípio, a gente tira muitas conclusões assim, desse nível aí, né? Cosmos, ordem. Pronto, pode falar, Sônia, pode falar. Posso falar? Posso falar? Sim, Sônia. É, do que eu venho, do tempo que eu estou estudando aqui e do que me tira, é o que me vem de tudo isso é que tudo, né, tem uma ordem. Nasce, cresce, morre, mas tudo está dentro de uma ordem, né? Tudo, tudo tem uma lei, né? Uma lei que rege e esse universo mesmo que é, por exemplo, uma célula do nosso corpo é o nosso corpo, né? Então, e aí para a gente evoluir temos que tomar conhecimento de tudo isso, né? E é isso, pensar macro, né? Pensar que somos o universo, né? É para a gente refletir muito e você acaba mudando as suas atitudes perante algumas coisas pequenas ou coisas que às vezes podem nos causar até doenças, transtornos, né? Sei lá, angústia, raiva. Quando você começa a pensar que você é um espírito, um ser infinito, e aí você evolui, e existem vários outros planetas, e que já viemos de outros, é, você fala assim, peraí, então deixa eu centralizar aqui para eliminar esses sentimentos que não estão me fazendo bem. E se não estão me fazendo bem, eu não quero para mim, eu quero melhorar e eu quero o melhor do meu próximo, né? O melhor daquele ser e do momento, né? Então, é pensar mesmo num universo perfeito, de perfeita sintonia, né? E que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de acontecer, né? É isso. A gente, né, a gente vê Deus na natureza, né? A natureza é perfeita, né? Então, você vê, estudando os pássaros, as flores, os animais, as plantas, você vê uma perfeição absoluta. E essa perfeição absoluta, né, ela segue leis. Então, uma planta, para crescer, então, uma planta, por exemplo, tem lá os galhos, tem as rosas, tem as pétalas. Esse crescimento das plantas seguem regras matemáticas. Então, mas é aleatório que nasce um galho para cá, outro para lá, outro para cá, outro para cá? Não, não. Tem princípios matemáticos
que seguem isso. Então, não é uma coisa aleatória. Então, a lei, realmente, a lei de Deus rege todo mundo, desde o átomo até o arcanjo, né? Todo mundo tá envolvido na mesma lei, uma lei única, que vale para nós, vale para seres muito mais evoluídos, vale na Terra, vale em Capela, vale em Júpiter, vale em Plutão, né? Vale em qualquer lugar. Então, são leis que realmente são perfeitas, né? Se fosse o acaso que gerasse tudo isso, imagina, pode ser, você pegar um pássaro, aquelas asas perfeitas, uma flor, uma perfeição absoluta, né? Então, existe, né, tudo, uma coisa por trás. E tudo realmente nasce, cresce, né, e morre. Inclusive as coisas minerais. Os átomos, por exemplo, eles continuam em transformação. Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio, ele acaba virando um átomo de hélio. Um átomo de urânio, ele acaba se quebrando e se tornando átomos menores. Então, há uma transformação também dos átomos em outros tipos de átomos. Então, tudo está se modificando, tudo está evoluindo. E mesmo, né, tipo, um átomo veio da matéria-prima universal. E com essas explosões, esses buracos negros, e como o Sandro vive dizendo, né, a gente não conhece quase nada do universo, né? Realmente, né, o universo, esse tipo de matéria que a gente conhece hoje, é só 5% só da massa. Tem um monte de coisa que ele chama de matéria escura. Por que ele chama de buraco negro? Porque você não enxerga. Por que é matéria escura? Porque eu desconheço. Então, na verdade, né, dos 5% que a gente conhece, a gente conhece muito pouco. Então, do que a gente conhece, a gente conhece muito pouco. Agora, dos 95% que a gente desconhece, não conheço nada. Agora, hoje, a gente conhece muito mais do que há 1000 anos atrás. Então, o texto fala que lá para trás, a gente achava que a Terra era o centro do universo. Mas, para nossa ignorância na época, era isso mesmo, né? Como é que a gente ia pensar que outras leis? É complicado. Então, à medida que a gente foi evoluindo, a gente percebeu que as estrelas e vai se modificando. Mas a gente conhece muito hoje. E daqui 1000 anos vai conhecer muito mais. Daqui 5000 anos, muito mais. E talvez a gente conheça, daqui uns 1 bilhão de anos, a gente vai conhecer, acho que uns 6% da matéria, né, Sandro? 5, daqui a 1 bilhão de anos, mas vai conhecer mais 1%, uns 6, mais ou menos. Isso. É tão bem organizada a matéria, é tudo tão bem organizado na nossa essência, que quando um espírito precisa viver uma experiência que a sua alma está bagunçada, como disse Eliana, nossas células, a microcélula, aquilo que está dentro do nosso DNA, ele cria um RNA diferente e nasce uma doença ou um câncer. Então, é tão sábio, é tão perfeito, que qualquer bagunça daquilo que a gente mesmo provoca já demonstra o tamanho da sabedoria divina. Porque o que está bagunçado vira uma doença e se desagrega e deixa de existir vida. Então, quando alguém começa a estudar um pouquinho disso, quando eu, por exemplo, comecei a estudar sobre a minha doença, eu falei, nossa, Deus é muito perfeito, é muito lindo, é muito sábio. O meu aprendizado
né, através da minha doença genética, me mostra o tamanho da sabedoria, porque uma mudança de uma letra provoca toda uma alteração orgânica. E milhares de doenças são iguais. O câncer é assim, né? É uma proliferação de célula aleatória. Quando, né, o corpo, quando a mente está bagunçada, o corpo responde. Ou seja, por desagregação daquilo que foi como consequência de uma outra vida, ou seja, nessa, através de um câncer, né? Então é divino, é fantástico. E não dá para alguém que olha isso dizer assim, não tem uma inteligência. Tem muita inteligência até nas nossas células, perfeitas, sincronizadas. A gente evoluiu, não foi em 1000 anos, não, em 100 anos. Se você pegar o retrato de uma pessoa há 100 anos atrás, eram pessoas baixinhas, hoje são grandes. A gente já está mudando isso só pela nossa forma de raciocínio, pela nossa evolução espiritual, está mudando muito rapidamente o físico. E geneticamente, qual a diferença de nós para uma formiga? Quase nenhuma, né? Pouquíssimo. Uns 5%, Para mais um ou menos. para um orangotango, acho que é quase nada. É 3%. Por aí. Para uma formiga é uns 5%. O resto do genoma é tudo igual. No resto, tudo igual. E perfeito, né? Muito Essa lindo. parte, dá para ouvir aí a minha voz? Tem. Dá sim. É. Essa parte que a Andresa falou é muito importante, né? Porque a gente vai imaginando cada qual dentro da sua caixinha de desenvolvimento daquilo que cada qual está ali enquadrado, né? Se quiser ser mais assim filosófico, pesquisem aí na internet em qualquer momento. Não faça agora, pode fazer depois. Veja lá. Pesquisa na internet, no Google, as frutas do passado. Pinturas de fruta do passado. Vocês vão ficar impressionados. Como era a melancia, como era a banana. Assim, frutas de pintores renascentistas, né? Os caras iam lá, 1600, 1700. Ah. Gente, dentro do nosso espaço, nós desenvolvemos muita coisa. Então, vamos imaginar as grandes mentes cósmicas, né? Aquilo que eles realmente não fazem na evolução e na criação dos mundos. É uma coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante. Somos uma poeirinha no braço externo da nossa galáxia de trilhões de galáxias. E ainda assim, né, puxando o que o Lorenzo havia colocado, né, que eu sei que eu sempre comento lá, olha, a história da matéria espírita, na nossa matemática que a gente só consegue enxergar 5% da matéria do universo. Veja só, quando a gente está ficando mais sábio, né? Eu já sei que falta 95. 95 do que eu sei hoje. Então, hoje, 95 sei eu. Imagina daqui a pouco, amanhã, daqui 200 anos, daqui 500 anos, que a gente fala, não era. Imagina o universo infinito. Aí eu vou descobrir que não. Falta mais 98, falta mais 97, mais 99. E o que é interessante é que a sensação que a gente tem é que realmente esse plano da matéria é um plano de uma sintonia. As vidas pululam no universo, mas quem está na dimensão na matéria, estamos como ilhas. Como os portugueses estavam, né, na Europa, e os índios do Brasil, e a China na China, os aborígenes na Austrália, todos isolados. Ninguém conseguia ultrapassar as barreiras, que outrora foram as barreiras das grandes navegações. E a gente tem a barreira da matéria. Olha, na matéria não adianta, velocidade da luz, velocidade...
Tem gente que já tem teoria, né? Para chegar e para mudar e tal. Outros falam assim, não, é só você tirar a matéria da equação, aí você vai viajar mais rapidamente. Olha que interessante, tira a matéria da equação. Nossa, o problema é a matéria, tira a matéria. Né? Porque mesmo a luz, ela é uma partícula, então ela ainda tem um tanto ali, onda, partícula, tal, ela ainda guarda a propriedade como se fosse só. Mas olha que interessante, aí você passa a velocidade da luz. Porque a gente sabe que o grande intercâmbio cósmico, ele não se dá no ramo da matéria. Ela se dá nas dimensões espirituais. Os nossos amigos visitantes que ajudam e colaboram com a formação da Terra, com os caminhos, com as nossas migrações espirituais, se dá, não é no ramo da... Ah, mas eu vi aqui um disco, materializou. Materializou. Mas essas coisas, elas não vêm pela dimensão material. Elas vêm pelas dimensões mais desmaterializadas para poder fazer isso. Então, é uma coisa fabulosa, né? Eu realmente tenho muita ansiedade para saber como que vai ser o mundo daqui a 30 anos, daqui... 30 anos, deixa eu ver, já estou com 60, ainda dá para esticar. Não estou com 60 ainda, dá para dar uma esticada aí. Mas vai ser muito bacana. Tem uma coisa também, essa comentário do Sandro me fez raciocinar. Porque os cientistas dizem, comprovam, e os espíritos também falam, que o universo está em expansão, né? Entretanto, eles dizem que o que a gente pode ver, ou pelo menos mirar, né, é só 4, 5% do universo. O resto é matéria escura, por definição, porque a gente não sabe o que é, né? Mas, se o mundo está em expansão, eu posso dizer também que a nossa consciência está em expansão também, né? E na literatura humana, veja bem, nós utilizamos do cérebro a mesma proporção que a gente vê no universo. 3, 4, 5%. Né? Muito raramente algum espírito usa 10, como é o Einstein, assim. Então, isso significa que o dia que nós conseguimos expandir um pouco a nossa consciência, a gente vai conhecer um pouquinho mais do universo, né? Porque a gente vai ter condições de analisar e aceitar muitas coisas que hoje talvez a gente não consiga, né? Não consiga compreender. Né? Então, isso é uma reflexão que cabe desse todo aqui que todo mundo falou um pouco, porque a gente tem que... É só estudando assim, é conversando, pegando ideia de um, de outro, assim, que a gente vai... Parece que é uma teia, né? Que você vai juntando os pontos, né? Porque as coisas estão tudo separadas, aí você consegue colocar elas e vai juntando e vai formando um todo mais coeso, mais estruturado, né? Para o nosso conhecimento. Né? Vocês querem uma coisa louca, uma coisa impressionante, mas é que é fato? Difícil do pessoal explicar, e daí é que vem a história da materialidade que existe nos vácuos do... Né? Que antes a gente imaginava que era vácuo no espaço, né? Não é vácuo. Então, tem um tecido no espaço, tem tal dessa matéria, isso que a gente fala. Né? Imagina todo mundo aqui está acostumado com fogos de artifício, aquele bonito, né? Que explode, vai assim, né? Fagulhas para todos os lados, perfeito? A explosão explode, vai para tudo quanto é lado, né? Então, nessa expansão do universo, agora você só troca. Cada fagulha daquela que está indo, naquela expansão linda, são as galáxias que elas estão ali naquela explosão e estão se afastando no universo. Tudo bem? Ali, aquela história do universo em expansão. Então, ela se afastando. Está dando aquela expansão. Pessoal, essa distância que tem de uma galáxia para outra nessa expansão nos seus limites, ela excede a velocidade da luz. Então, as bordas em que o pessoal vai analisando, na velocidade com que elas vão se expandindo nessa grande explosão que em algum momento teve, independente dela ser parcial ou total, né? Que semana passada a gente estava falando sobre isso, o Big Bang ou vários Big Bangzinhos, né? Mas tem aquele fator, elas estão lá expandindo. E nessa velocidade que elas estão fazendo assim, ó,
O pessoal médico falou, pô, mas a distância aqui, a velocidade da expansão é acima da velocidade da luz. Mas internamente, né, do lado de cá, nada ultrapassa o lado da luz. Então dá a sensação assim, que você está indo, mas realmente tem alguma coisa, como se fosse uma cola. É um lado de materialidade. Por quê? Porque na materialidade a gente sabe que não tem nada que atinge a velocidade acima da luz. Mas essa expansão dos distanciamentos das bordas, das galáxias primordiais que estavam nas bordas e se expandindo, elas se afastam numa velocidade acima da velocidade da luz. E uma coisa incrível é de fritar a cabeça. Mas está lá ovo. Já fica a cabeça. Está lá ovo na cabeça. Mas sem dúvida, tem muita coisa para a gente conhecer, né? Por isso que a gente tem que considerar, né? Tem que ser humilde, viu? Porque a gente é muito ignorante, né? A gente ignora muita coisa, né? A gente julga tudo, vai querendo julgar e nós não conhecemos nada ainda. Por isso que a gente precisa ter um pouco mais de senso sobre o que a gente fala, sobre o que a gente pensa, sobre aquilo que é infinito, né? O negócio melhor de tudo é fazer o bem mesmo, que aí a gente vai estar no caminho certo, né? Por isso que a gente tem que ser humilde, né? Porque a gente realmente não conhece nada. Como diz o Sócrates, eu sei que nada sei. Porque a gente, né? À medida que a gente vai... Antigamente, a gente achava que conhecia tudo. A cada ano que passa, a gente descobre novas coisas. E cada ano que passa, que a gente descobre novas coisas, a gente percebe que sabe menos perante a quantidade, a coisa que você estava dizendo, né? A gente descobre coisas novas e a gente percebe que o percentual de conhecimento que a gente tem sobre o universo vai caindo, vai caindo, vai caindo, porque a gente vai descobrindo novos horizontes. Antigamente, a gente só conhecia a nossa vila e achava que conhecia tudo, porque eu conheço só o meu bairro. Nossa, eu conheço todo o universo do meu bairro. E a gente vai desenvolvendo, né, a nossa inteligência, a gente vai percebendo que a coisa é um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Hoje em dia, a gente sabe que para a gente chegar a Marte numa viagem tripulada, a gente leva muito tempo. Muito, muito tempo. A gente percebe que existe outras, né, viagens outras naves de outros planetas que vêm para cá, vai e volta na boa. Mas provavelmente com novas outras tecnologias. Hoje em dia, a gente acaba, né, a gente tem muita intuição, né, sobre do que está agora e o que está no futuro. E a gente dá a impressão que as pessoas vão colocando nos filmes realidades ou intuições de coisas que vai surgir no futuro. Muitas coisas que na década de 60 eram ficção, hoje são realidade. Que não, eu não nasci em 60, não, hein? Mas o pessoal me fala, tal. Então, o pessoal diz que você vai ver lá muitas coisas na Jornada das Estrelas, por exemplo, Kirk Enterprise. O celular hoje é uma coisa muito, né, comum. Os computadores, os computadores que, é, que eu manuseava alguns anos atrás, hoje qualquer celularzinho dá de 2000 a 0 do meu computador. Eu tinha um TK 3002Z, era um Apple, TK 2002Z. E era
uma evolução. Hoje em dia, aquilo que eu tinha lá era uma máquina de escrever mais ou menos assim, ó, só a máquina, só você consegue fazer. Então, em 50 anos, digamos, nos últimos 50 anos, mudou totalmente, né, a evolução, né, material. Moralmente, a gente evoluiu um pouquinho também. Mas a ideia é que a gente consiga evoluir tudo junto, né? A parte material e a parte moral. A parte material e a parte moral. A gente consiga evoluir todo o conjunto, né? E sabendo que, como o César falou, uma coisa assim tão harmônica, tão organizada, tão perfeita, só pode existir uma inteligência com tudo isso, né? É impossível pensar que o caos, que o nada, consiga uma harmonia dessa forma. Imagina você pegar uma caixa de quebra-cabeça, agita, 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 se monta sozinho, né? É isso que acontece, né? Você pega a cabeça, chacoalha, aí ele se monta. Olha que perfeição de quebra-cabeça montado. Então, a gente, para estudar Deus, a gente estuda a natureza. Mesmo porque a nossa linguagem é ainda muito imperfeita. Então, os espíritos vão mais evoluídos. Ele fala, "Ó, na verdade, ó, eu até sei explicar para você, mas vocês não têm palavras para eu me expressar. Então, faz o seguinte, primeiro desenvolva o seu intelecto, o seu modo de fazer, dá uma evoluída, né? Para a gente conseguir te explicar melhor. Como diz o André Luiz, né? Que a comunhão de Jesus com Deus é indescritível, né? A gente não consegue compreender. A gente fala, alguém aqui conhece Deus? Eu não. Deus está tão acima da gente que eu não consigo nem dizer o que é, o que é Deus. Eu posso tentar descrever, sei lá, Paulo de Tarso, Chico Xavier, mesmo assim, não é tão fácil. Mas descrever Jesus, aí tá fora dos meus limites. A maior barreira que a gente tem para o nosso desenvolvimento é a nossa consciência, mais do que nunca. Eu acho que mais do que nunca. É realmente se conhecer. E aí, quando a gente conseguir se conhecer e cada um juntar um pouquinho ali desse autoconhecimento, essas barreiras vão se desfazer muito facilmente. A gente vai ver, a tecnologia ainda está maior do que a nossa ética e moral. E a gente vai ver em 2 anos isso exponencialmente crescer mais ainda. A inteligência artificial que eu diga. Então, nós teremos obrigatoriamente que evoluir intelectualmente. E isso vai levar a nossa a tecnologia vai levar a gente a se olhar, vai sobrar tempo, não vai ter escolha. Você vai ter que olhar o outro, você vai ter que olhar com fraternidade real, sem falácia, sem rótulo religioso, não, com realidade de essência. Olhar no outro como a si mesmo. Aí pronto, aí a evolução é infinitamente, como diz o Haroldo, numa das últimas palestras que eu vi dele, ele falando assim, estamos vivendo num momento muito difícil planetário, porque é a última chance de quem não quer evoluir, de abrir o olho e querer. Porque virão Albert Einstein, vai vir novamente o Chico Xavier, vai vir Francisco de Assis, vai vir Madre Teresa de Calcutá, vai vir uma galera aí que não tem
como permanecer o nosso mundo como está, e não vai demorar mais. Ouço algumas pessoas pessimistas dizendo que ainda vai levar uns 30 anos. Não sei, isso vai depender muito de quem quer acordar. Então, se o mundo tiver que chacoalhar a gente para que isso aconteça, e talvez isso tenha que acontecer novamente, mas eu acredito que a gente, a todos aqui, ainda vamos ver. Não estou dizendo na maioria, não, estou dizendo todo mundo. Porque o que falta acordar é realmente a nossa empatia, é o nosso elo com o próximo. Que adianta a gente conhecer tudo isso se não desenvolver o básico, que é o nosso elo com o próximo? Acho que o que falta para a gente sair do primitivismo animal e embarcar na adolescência humana é olhar o outro como igual, é querer ajudar o outro, é querer ser fraterno, é apesar de tudo, com tudo, e não importa se o outro é cristão Sem ou não. julgamento. Não, se o outro é cristão ou não, a sexualidade do outro, a etnia do outro, Sem julgamento, né? sem julgamento, é. Só que assim, como todo mundo mesmo, assim, né? Não como, eu preciso porque eu preciso. Não, é real, tem que ser, porque não tem outro caminho. Senão a gente destrói o mundo e vai ter que começar do zero no mais primitivo. Talvez todo mundo junto, de novo. Não seria legal isso. Bom, Então, a gente. né? Não, realmente, a gente tem que realmente fazer essa reflexão e tem que fazer essa mudança, né? A transição planetária, o tempo que ela vai durar depende só de nós. Não existe uma data certinha, astrológica do data, quando se alinhar todos os planetas, terminou a transição planetária. Não. Depende da nossa mudança, né, geral, né? Por exemplo, aquela posição lá de o mundo ia acabar em 2012, na verdade, realmente era uma posição astrológica. Então, em 2012 tinha um certo alinhamento dos astros da especial que mudou da era de uma era para outra era. Mas essa nossa transição, né? Quanto tempo vai levar, depende da gente. Quanto mais a gente se esforçar para tornar pessoas melhores, não, eu quero logo que a regeneração entre, comece de fato, né? É só a gente se tornar uma pessoa melhor, só isso. É tranquilo, faça assim. E tornar uma pessoa melhor ajudar dando exemplo para o vizinho também ser melhor. Mas vamos fazer uma prece para encerrar hoje, né? A Andressa quer fazer a prece hoje, Andressa? Já tagarelei tanto. O Roberto faz umas preces tão bonitas. Você não quer, não, Roberto? Faz, meu amigo. Então, Roberto, é por sua conta. Terceirizou. A minha vibração só. Nós vamos agora nos unir para termos o mesmo ideal de pensamento, a linguagem, a linguagem do nosso pensamento, que é totalmente parecida uma com as outras, né? O importante que eu vejo em todos nós é o mesmo caminhar, o mesmo pensar, o ideal é o mesmo. Então, nós queremos chegar um dia desencarnado, tenho certeza, todos nós, chegarmos lá no mundo espiritual para termos a chance de evoluir mais um tantinho, para poder voltar ou ajudar, ou não voltar e ajudar aqueles que nós vamos, no planeta que nós vamos encarnar. É muito importante sabermos de todos os planetas, do cosmos universal, de toda essa imensidão de universo, né? É muito saboroso isso.
Então, vamos com a nossa fé, com o nosso conhecimento, que graças a Deus tivemos, né, antes de nós, aqueles que psicografaram os livros, para que nós fôssemos um pouquinho mais rápido para o nosso entendimento e nosso crescimento espiritual e moral daqui, da Terra. Então, ajudamos sempre aqueles que precisam, na medida do possível, com nossos pensamentos e as nossas condições, os nossos esclarecimentos, né? Aqueles que cruzaram o nosso caminho, graças a Deus, pudemos ter esta oportunidade de um ajudar ao outro, amando o próximo como ele é. Então, assim, nesse caminhar, eu vou, nós vamos nos juntando a uma luz muito forte, e é sempre aquela luz que aparece nesse horário. Então, agora, juntamente com os espíritos que estenderam as mãos sobre nós, aqueles espíritos que já nos ouviram nossas preces, nossos pedidos, os pedidos direcionados àqueles que estão sofrendo hoje em hospitais e nas ruas também. Aqueles que também têm problema em casa, todos os acidentados, que hoje é uma quantidade muito grande, que perdem a memória, que perdem movimento, que perdem tudo. Então, esse alinhamento de energia, de pensamento e de condição para ajudarmos o nosso próximo. Assim, eu peço a todos e aos irmãos espirituais que estão juntamente conosco, eu digo terminando nesta vibração de luz e amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, e que assim seja, e agradeço por mais essa oportunidade. Muito obrigado. Evidências? Eu vi esses irmãos e irmãs hoje tratando de espíritos que vieram e deitaram com o peito para o chão, o tórax para o chão. Mas eles não estavam com uma vibração muito ruim, não. Até que estava uma vibração boa. E mesmo assim, eles estavam pedindo ajuda para os espíritos que estavam à espera de quem fosse receber o passe espiritual, né? Aí, juntamente com todas essas irmãs, esses irmãos, a luz que nos chega, né? Aí apareceu planetas de informação em outra dimensão do infinito, bem distante, né? São planetas, eles são com vítreos, a formação de vítreos amarelo, eles são todos como fosse diamantes, né? Então, são uma forma diferente de formação de planetas. Então, foi o que apareceu juntamente com esses irmãos que já tinham luz e vieram receber mais luz ainda de outros espíritos. Então, foi do começo ao fim nesse panorama. Foi isso que eu vi. Obrigado. Mais alguém? Evidências? Lili? Andressa? Certinho. Diana? Eu vi assim uma luz assim, um azul meio esverdeado, assim, sabe? Aquela mistura. Já no final, na oração, né? Então, do Roberto, assim, dando aquela limpeza, aquela energia, né? É isso.